falando alguma coisa aí, que já tá gravando. Bom dia. Meu nome é Mariane, sou recém-pós-graduada no mestrado na área de linguagem pela UFMT. Estou aqui sob o convite da minha eterna professora e orientadora, professora Ana Carolina, para poder compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado, que se titula Moderna Moda Antiga, Pré-discursos e Representação do Feminino no Discurso de Autoajuda para Mulheres Cristãs. Antes, quero dizer que estou muito feliz por essa oportunidade e agradecer imensamente à professora Ana Carolina, pessoa com quem aprendi muito e que marcou positivamente parte da minha vida. Bom, este trabalho, do ponto de vista teórico, desenvolveu-se a partir dos fundamentos da análise do discurso de linha francesa, mais especificamente dos subsídios teóricos metodológicos de Pavot, que propõe uma nova abordagem para a disciplina, dotando-a de uma dimensão cognitiva pouco utilizada nos estudos do discurso. O corpus da minha pesquisa constituiu-se, para tanto, de 16 obras que estão circulando atualmente no mercado, e das quais foram extraídos enunciados que indiciam a presença de um conjunto de pré-discursos especialmente relativos à representação do feminino. O trabalho, para quem desejar se aprofundar na leitura, encontra-se organizado em 4 capítulos. No capítulo 1, fazemos uma apresentação inicial da autoajuda de modo geral, e mais especificamente da autoajuda para mulheres cristãs, relacionando sua emergência com uma certa forma de compreender a contemporaneidade, conforme propõe Han, para quem vivemos hoje uma sociedade altamente produtiva e que, em decorrência disso, é também uma sociedade do cansaço. Assim, a autoajuda seria uma espécie de guia de sobrevivência para esse indivíduo pós-moderno. No capítulo 2, apresentamos em linhas gerais a proposta de Pavot. A partir das considerações deste capítulo, passamos no capítulo 3 a operacionalizar, a partir de duas categorias de análise mobilizadas pela autora, que são das filiações discursivas e os operadores textuais cognitivos. No capítulo 4, por fim, a partir dos apelos aos quadros pré-discursivos apresentados no capítulo anterior, reunimos um conjunto de características ou traços que podem ser agrupados de modo a apresentar qual a representação dessa mulher que circula no discurso de autoajuda para mulheres cristãs. Agora, mais especificamente da proposta de Pavot e dos resultados. É a partir da noção de pré-discursos que a autora procura articular a AD à cognição, mais especificamente a vertente da cognição distribuída, que entende que o ambiente é também parte da cognição, de modo que ela extrapola, portanto, a cabeça do indivíduo. Pavot debruça-se efetivamente sobre a teorização no interior do quadro da AD das anterioridades discursivas, muitas vezes assumidas como conhecimento prévio ou partilhado, sem uma apropriação teórica propriamente dita. A noção de pré-discurso se refere, segundo a sua definição, às anterioridades discursivas, que derivam, por seu turno, de quadros de saber e de crença que informam diretamente os discursos produzidos. São informações de natureza enciclopédica ou estereotípica. Isso leva a autor a falar em quadros pré-discursivos coletivos, na medida em que são relativos a determinações pré-linguísticas partilhadas coletivamente, que têm uma função instrucional na produção dos discursos. Ou seja, os pré-discursos não são os discursos produzidos antes, mas sim as anterioridades do discurso. É aquilo sobre o que nos apoiamos para produzir ou interpretar os discursos. Tais pré-discursos situam-se, segundo a sua definição,
nas relações entre o sujeito e o seu ambiente social, cultural, histórico e tecnológico, e são fundamentais para a compreensão de sua abordagem, que assume então o cognitivo como sendo, ao mesmo tempo, mental e social, porque os esquemas mentais são amplamente o produto das relações com o ambiente e a vida do sujeito. Pavot apresenta algumas possibilidades de categorização das manifestações dos prediscursos. Duas modalidades provaram ser rentáveis em nosso corpus, os das filiações discursivas e os operadores textuais cognitivos. De acordo com a autora, os agentes de transmissão das filiações discursivas podem ser de 3 tipos: via memória da língua, via memória discursiva patrimonial ou nome próprio. Quanto à memória da língua, para Pavot, é cultural encontrarmos nos discursos um certo apelo a uma imagem da língua como restauradora dos fatos da verdade. Ela propõe 3 figuras de apelo a essa memória. Falo aqui da primeira delas, que é o etimologismo, uma espécie de filologia espontânea, em que os locutores se referem ao passado de origem, onde supostamente repousa o sentido verdadeiro das palavras. Em nosso corpus, encontramos alguns excertos que manifestam esse tipo de apelo. Um deles é: a palavra grega traduzida por excelente no Novo Testamento vem de diafero, que literalmente significa transportar ou ser diferente. Além de excelente, a Bíblia também a traduz como melhor, vital, as melhores coisas, ou mais alto e melhor. A palavra hebraica, traduzida por sobrepujar em Provérbios, é alá, que quer dizer subir, né? Enfim, no discurso de autoajuda para mulheres cristãs, o recurso ao etimologismo retoma quase exclusivamente palavras e expressões do hebraico, língua original da Bíblia, com referência aqui e ali ao grego. Em o retorno ao grego e ao hebraico serve como argumento em favor da excelência da mulher, uma das representações do feminino mais fortes nesse discurso, como um valor positivo. Outra figura de apelo à memória da língua é o lexicografismo, por meio do qual Pavot tenta abarcar o tipo de fenômeno relacionado ao modo como os locutores pretendem apresentar definições supostamente mais adequadas para verdades do mundo. O que é interessante destacar nesse fenômeno é que, sendo discursivo, apresenta-se, contudo, como uma anterioridade. Pavot destaca alguns marcadores que ela encontra em seu corpus. Por exemplo, eu chamo de X ou chamamos X, X é ou X. Isso é, X não é, né? Então, aqui a gente pode observar no exemplo como isso se apresenta. Quando você ama, cuida do seu corpo e da sua aparência. Isso não tem nada a ver com vaidade, que é um modo errado de lidar consigo mesma, indo ao extremo e cuidando mais da aparência do que de qualquer outra coisa na vida. A vaidade é errada, mas o amor próprio, isto é, o cuidado de estar bela para o seu marido ou para si própria, é a sua beleza interior se mostrando no seu exterior. No recorte 14, é possível de identificar a distinção estabelecida entre vaidade, que é um pecado no interior do discurso religioso, e amor próprio, assumido como um valor positivo nesse mesmo discurso. Então, neste recorte, nós podemos ver que cuidar da beleza para o marido ou si própria não é vaidade, e sim amor próprio. Então, a beleza da mulher torna-se não só uma possibilidade, passando a ser permitida, quase uma injunção, na medida em que ela se torna um parâmetro para avaliar o amor que a mulher dedica a si mesma. Afinal, a autoajuda funda-se sobre a ideia de que se você quiser, você consegue, em franca concordância com a ideia de Rand de uma sociedade do desempenho. As filiações discursivas são transmitidas também por meio de uma memória discursiva patrimonial. Os prediscursos patrimoniais presentes na autoajuda podem ser agrupados em 2 grandes grupos:
As referências internas, a própria igreja, líderes religiosos e autores de autoajuda, autoridade dos precursores, frequentemente figuras bíblicas. Embora raro, é possível encontrar também o que seria um terceiro grupo, que são as referências a autores clássicos da filosofia, por exemplo. Aqui darei ênfase a referências às figuras bíblicas de mulheres bíblicas. O nome próprio como lugar de memória. Para Pavot, o nome próprio é um transportador, um carreteiro de valores e de impressões, e assume uma relevância peculiar como agente de transmissão das filiações discursivas. Na autoajuda para mulheres cristãs, a presença de nomes próprios que apelam para quadros coletivos pré-discursivos é utilizada em profusão. Ruth, Esther, Maria, mulher de provérbios, etc. No interior desse discurso, esses nomes de memórias tornaram-se quadros semânticos partilhados pelas leitoras e autores e autoras, né? Vejamos alguns exemplos. Advogados resolvem problemas com a lei, mães resolvem problemas emocionais. Ruth sabia que havia sido designada especificamente para Noemi. O foco é muito importante, é o segredo por trás do poder. Essa é a razão pela qual muitos lares desabaram, né? Esther precisou de 1 ano de preparação antes que lhe fosse permitido comparecer à presença do rei. Durante 12 meses, ela passou pelo processo de purificação. Porém, mais do que sua beleza física, a sua beleza interior transpareceu. Maria carregou o Filho de Deus no ventre. O que separa a mulher do reino das outras mulheres resume-se ao temor que essa mulher tem a Deus, né? Então, assim, no excerto 22, nós vemos o nome próprio bíblico de Ruth sendo usado para falar de uma mulher que sabia dos seus desígnios e mantinha o foco, que neste caso é a atenção no lar. No excerto 23, o nome de Esther sendo usado para falar de uma beleza interior e exterior da mulher, que retomamos nas metáforas mais adiante. No excerto 24, o nome de Maria, para falar de uma mulher do reino, diferenciando assim das outras mulheres, né? Então, a partir da noção de metáfora, é possível dizer que há pelo menos duas funcionando. Só um minutinho, que ainda não é metáfora. Ah, tá. Antes de entrarmos, o próximo organizador, no caso, né, a outra modalidade proposta pela autora é o que ela chama de organizadores textuais cognitivos, que funcionam como uma extensão dos pensamentos para a discursividade. Permitem classificar, categorizar os dados, as novas informações recebidas, a partir de um conjunto de informações que o sujeito já possui estocado em sua memória, permitindo que este interprete, produza ou relabore os discursos, como um processo que parte da elaboração mental para a construção textual, ou, como já dissemos, trata-se das anterioridades que são mobilizadas para a produção dos discursos. Os organizadores apresentados por Pavot são os da tipologias, metáforas e antíteses. O primeiro organizador sobre o qual Pavot discorre, essencialmente a partir de exemplos extraídos de seu corpora, é a tipologia. Segundo ela, os locutores constroem, a partir de temas variados, tipologias que lhes permitem classificar e categorizar os objetos do mundo. São, como a autora demonstra, listas, né? Como, por exemplo, a lista lexical, que fornece uma espécie de inventário de conceitos, algo como um protodicionário ou uma enciclopédia embrionária. Em nosso corpus, essa dimensão é significativa, porque ela confirma que as atividades cognitivas ligadas à produção dos sentidos são distribuídas. As tipologias presentes ali são fabricadas com a ajuda de conhecimentos exteriores aos sujeitos, conhecimentos inscritos na longa memória da humanidade, como as primeiras formas de escritura, como a Bíblia, e nas práticas escritas cotidianas das sociedades concernidas, que são os livros de autoajuda, sites, blogs e aplicativos cristãos.
Identificamos, por exemplo, tipologias como a mulher V, a mulher bondosa, a mulher amável, a mulher compreensiva, ou ao contrário, essas mulheres por aí que seguem sem Deus. É importante destacar ainda que, para a autora, as diferentes categorias podem ser elevadas ao posto de estereótipos pelas virtudes da tipologia, o que nos parece particularmente relevante para pensarmos nas representações do feminino a partir do corpus desta pesquisa. Essa tipologia, da qual destacamos a mulher V, pretende construir um lugar do legítimo para a mulher cristã de verdade. Então vejamos aqui. A mulher V aprecia o que tem, é a maneira pela qual ela expressa o seu apreço, é providenciando o melhor para os seus filhos, para o seu marido e para a sua casa. É através do prazer com que cozinha, limpa, passa, faz as compras, arruma a despensa, organiza, decora e investe. Tais responsabilidades básicas de uma dona de casa revelam o quanto você aprecia sua família. O próximo organizador, o qual Pavot discorre, são os das metáforas. Vou partir aqui de alguns exemplos extraídos do corpus e vou comentando na sequência. Uma coisa posso lhe afirmar com bastante segurança, é que todas nós somos acumuladoras quando se trata do armário do nosso coração. Por isso essa faxina é essencial. Ser mais linda não depende só de maquiagem. É realmente um processo que começa de dentro para fora. A partir da noção de metáfora, é possível dizer que há pelo menos duas funcionando nesse recorte. Em primeiro lugar, a metáfora segundo a qual o coração é um recipiente, mais especificamente um armário, ou seja, uma metáfora ontológica. A segunda, por seu turno, é uma metáfora orientacional, que apresenta a beleza como um processo que ocorre de dentro para fora. No caso da primeira metáfora, chama a atenção o fato de que se estabelece uma relação entre um objeto tipicamente associado à casa e à sua organização, um armário, inclusive falando em uma faxina, expressão também muito ligada ao ambiente doméstico, o que colabora para que se estabeleça uma associação entre esse universo e aquele que se supõe, no caso desse tipo de autoajuda, bem conhecido pela mulher. Nesse sentido, entendemos que tais metáforas contribuem para a remissão a uma certa maneira de representação do feminino, amplamente identificada e denunciada pelos movimentos feministas que confinam a mulher ao espaço doméstico. Neste recorte, os elementos destacados são aquilo que, da perspectiva de Pavot, podemos chamar de apelo aos pré-discursos. Tais elementos apontam para uma certa maneira de conceber e categorizar o mundo e as experiências vividas. De uma perspectiva cognitiva, tais dados implicam considerar que esse é o meio a partir do qual o sujeito irá realizar operações mais sofisticadas, de mapeamento de um domínio ao outro, o que revela, portanto, uma certa forma de compreender e aprender o mundo, de conceitualizar as experiências cotidianas. Isso implica também assumir que a memória dos sujeitos não apenas estoca informações, mas que a partir delas categoriza o modo como vemos e compreendemos o mundo que nos cerca. E por último, o organizador apresentado por Pavot e que nos chamou a atenção em razão dos dados que encontramos no corpus é a antítese, que corresponde às oposições fundadoras, que servem de segundo plano para os discursos, como, por exemplo, no caso da imagem da mulher sempre estar associada a oposições do tipo cabeça ou coração, razão e emoção. Encontramos em nosso corpus antíteses colocadas sob forma de indagações, como, por exemplo, você prefere isso ou aquilo? Pensamos que, a partir de um enquadre representacional, tais questionamentos direcionam, de certa forma, a uma resposta esperada do leitor. Vejamos como isso pode aparecer no nosso corpus. Como seus filhos serão felizes e satisfeitos se os seus pais são separados? Como pode querer ser bem-sucedida e rica, porém sozinha? Qual é o sentido de suas obras de caridade se ela negligencia o próprio marido? Enfim,
aqui nesse próximo? Sou guiada pelos meus sentimentos ou pela minha razão, né? Então, deste modo, nesse recorte, no 54, dentro de um enquadre representacional, segundo o qual a mulher seria mais emocional do que razão, parece induzir a leitora a desenvolver a sua razão, já que é mais emocional. O recorte 53 reforça a ideia de que a mulher só é feliz no casamento. Deste modo, deve praticar a palavra de Deus para o alcance do sucesso nessa área da sua vida. Ou seja, rica e bem-sucedida não tem valor se a mulher estiver sozinha. Caridade de nada adianta se a mulher não cuidar do marido. Assim, vemos em nosso corpus inúmeros exemplos que se constituem dessa maneira, direcionados ao que a mulher deve ou não ser, bem como se desenvolver constantemente a fim de errar e pecar tanto. Ao longo do percurso de realização dessa pesquisa, o contato com o discurso da autoajuda nos levou a refletir a respeito das representações do feminino que circulam em nossa sociedade atualmente. Pensando a autoajuda como um elemento fundamental para o funcionamento de nossa sociedade contemporânea em que, como observa Han, a produtividade é um elemento-chave, reiteramos aqui nossa hipótese de que ela é, ao mesmo tempo, o produto e efeito da sociedade do cansaço. Para as mulheres, parecem-nos especialmente excessivas as demandas que se impõem, de modo que o crescimento dos textos de autoajuda, voltados especificamente para o público feminino, explica-se facilmente, na medida em que objetivam melhorar o desempenho das mulheres, né, nas mais diversas instâncias, como mães, companheiras, profissionais e o que mais houver. No caso da autoajuda para mulheres cristãs, e que se procura conciliar essas demandas atuais com aquelas da verdadeira mulher cristã dos tempos bíblicos, vimos que o que esse discurso promove é, na verdade, um reforço de um conjunto de estereótipos de gêneros que representam a mulher virtuosa e excelente, como aquela que cuida da casa, dos filhos, do marido, que tem um coração puro e cheio de Deus, que se define primordialmente a partir da emoção e dos sentimentos, em oposição à razão. A mulher cristã ideal é, ou deve ser, moderna à moda antiga, isto é, ela faz parte dessa sociedade que cuida da beleza, que segue tendências da moda, que trabalha, que ganha dinheiro, mas ela deve mirar sempre os exemplos bíblicos inspiradores, que funcionam como referência de uma suposta essência verdadeira do ser mulher. É, portanto, nessa contradição que esse discurso se constrói. Bom, por hoje é isso o vídeo. Muito obrigada.